Bom, tá todo mundo enxergando direitinho. Vamos lá. Já que eu falei dos projetos integradores, tá, para vocês, aqui na disciplina de microcontroladores, tá muito grande aqui. Tá bom. Microcontroladores têm uma importância fundamental na IoT, né? O que significa IoT? Internet das coisas. E aqui nós vamos fazer aqui, eu vou citar aqui para vocês 10 projetos, sendo que 2, na verdade 13, né? Vocês já estão bem familiarizados. Porque o projeto 1 é o projeto do monitoramento e controle da iluminação e ar-condicionado. Então o que é que esse projeto vai fazer? Quem lembra? Inclusive é o projeto integrador de quem? Qual é a equipe? Pronto. Então o que é que esse projeto faz? Quais são as funções? Monitorar a condição da luminosidade. Função 2. Monitorar a condição do ar-condicionado. É claro que nem todas vocês vão fazer, mas eu estou colocando o objetivo aqui já alinhado com o que a gente vai fazer de fato, tá? Controle do ar-condicionado. E a questão das lâmpadas, assim, o controle é meio complicado de fazer aqui, mas poderia fazer também. Por que é meio complicado? Porque a gente vai mexer em eletricidade. Aí, assim, como a gente pretende fazer com os alunos, não é uma coisa legal de se fazer, visto que o risco, não é, da segurança, precisa ter NR10, um monte de coisa para mexer na eletricidade, tá bom? Porque a gente está mexendo no ambiente público, né? Aí não pode mexer. Então é basicamente aqui fazer coisas não invasivas, tá? Não invasiva. O que é não invasiva? Você não vai seccionar, você não vai abrir nada, tá bom? Você vai instalar o componente e ele vai perceber o ambiente. E quais são os componentes que nós vamos usar? Lista de componentes. Quais são os componentes? Para eu executar cada função dessa, eu preciso de componentes eletrônicos. Quais são eles? Um microcontrolador. E aí no caso nós vamos utilizar, poderia ser o Arduino, mas como nós estamos pensando em conectividade, nós vamos utilizar o S32 LoRa, tá bom? Por que nós vamos utilizar o S32 LoRa? Deixa eu ver aqui. Baixo consumo e isso, exatamente. Então no S32 LoRa você tem baixo consumo de energia e longo alcance. Então você já tem tudo numa placa só, tá bom? Você pode dizer, mas é cara a placa, né? 100 e pouco. Mas assim, você já resolve sua vida ali, não vai precisar construir antena, não vai precisar fazer nada, tá bom? Toda vez que você quer baratear um projeto, você vai precisar comprar os componentes bem elementares, mas você precisa saber fazer o quê? Precisa saber construir, projetar o componente. Então você já vai para outra seara. Construir uma antena, construir uma placa. Tá? Então o S32 ele já está embutido tudo ali, já está tudo soldado. Se você for, eu vou comprar um sensor, vou comprar um módulo, tudo separado, depois você vai precisar fazer o quê? Juntar. E se junta com o quê?
no projeto definitivo, com a placa de circuito impresso, aí você precisa desenhar a placa de circuito impresso, você precisa soldar os componentes, você precisa fazer o acabamento da... Tá entendendo? Você precisa fazer o case onde a placa vai estar. Então já é outro projeto. Por quê? Porque aí você está focando em quê? Em baratear e reduzir o custo. Mas o objetivo da gente é fazer acontecer aqui. Aqui na escola não tem. A gente vai implantar. E a gente vai ser o pioneiro nisso aqui. A gente implantou um projeto na escola. Tá? De monitoramento e controle da iluminação. E aí depois vem as melhorias. Ah, pode ser assim, pode ser assado. Vamos construir antena, vamos fazer uma placa de circuito impresso e a gente vai evoluindo. Mas a ideia é tirar o projeto do papel. Vou precisar do microcontrolador, vou precisar de o que mais? Isso, sensor. No nosso caso aqui o LDR, que é o sensor de luminosidade, né? Luminosidade. Esse sensor de luminosidade vai fazer o quê? O que é que ele vai fazer, o sensor de luminosidade? O sinal, ele vai transformar o quê em quê? Sinal, isso. Isso. E ele recebe o que? A luminosidade, né? Isso. E essa luminosidade altera o que do sensor LDR? Altera o quê? O que é o sensor LDR? É uma fotorresistência. Então, quando varia a luminosidade, varia a resistência. E se varia a resistência, você pode medir a tensão naquele resistor. E se mede a tensão naquele resistor, você vai medir o valor da entrada analógica. Entendeu? Então, só para vocês entenderem, que o LDR, o princípio dele é recebe luminosidade e varia a resistência. Tá bom? Sensor de luminosidade, o que é que a gente vai precisar mais? De componentes, aqui a lista de componentes, né? Resistores, resistor de 10K ou de 1K, isso vai depender do teste, depende da luminosidade, se vai ficar mais sensível, se não vai. E aí eu posso colocar resistor de 5K, acho que de 5K não, nunca vi um de 5K, mas pode ser. Resistor de 10K, o que é que eu preciso mais? Não, mas a gente aqui não vai controlar a lâmpada, né? Da luminosidade é só monitoramento, ok? Protoboard, precisa. A gente vai precisar aqui, eu vou colocar aqui, ó. Protoboard. Vou colocar aqui a placa de circuito impresso. Protoboard. E depois placa de circuito impresso, tá? Protoboard para testar. E quando você for colocar no projeto definitivo, você precisa colocar na placa de circuito impresso. Por quê? Porque a protoboard é para quê? Qual a função da protoboard? Protótipo. Entendeu? Protótipo é o quê? Só para testar. Depois, no circuito definitivo, você precisa colocar no circuito impresso. Placa de circuito impresso, protoboard. O que mais? LEDs, para indicar algum estado que você queira do seu circuito. Jumpers. Monitorar a condição da luminosidade. Agora, fazer o controle do ar-condicionado. O que eu preciso? Módulo receptor infravermelho para clonar os códigos do controle. Módulo emissor infravermelho para controlar o ar-condicionado e sensor de vibração para perceber, vou colocar assim, para perceber colocar assim, ó, para identificar se o ar condicionado está funcionando ou não. Certo?
Então, basicamente, esses são os componentes do projeto 1. Sendo que, ó, aqui é a lista de componentes. Eu colocar aqui, ó, do transmissor, beleza? Mas eu preciso do que? Receptor também. No receptor eu vou precisar de um ESP32 LoRa. Vou precisar de que também? Oi? Isso, um para transmitir, outro para receber. O que é que eu preciso mais? Depois que chegou aqui, você pode colocar alguns LEDs para indicar. Oi? Então, tá aqui o receptor. Ah, é porque aqui é para clonar os códigos. Usar na fase de testes. Você não precisa clonar os códigos? Então você vai colocar um receptor para identificar o código do controle. Tá? LEDs. Agora sim, o que é que a gente vai fazer? Oi, pergunta. Isso. Isso, exatamente. Tem que ser o mesmo, porque pelo menos ele precisa ter um módulo, a conectividade precisa estar na mesma frequência. Por exemplo, você poderia ter um Arduino e um ESP32, por exemplo. Mas o módulo de conectividade tem que ser a mesma frequência, para eles conversar. Se for frequência diferente, eles não se enxergam. Por exemplo, como é que várias rádios transmitem seu sinal ao mesmo tempo? Frequência diferente, 100.7, 105.7. Aquilo ali é por conta da frequência. É a frequência da onda eletromagnética da torre transmissora. Isso, senão interfere na outra. Aí não pode. Aí isso é homologado pela Anatel, onde cada um está operando na frequência para não haver sobreposição de sinais. Inclusive, se você perceber, sempre tem um afastamento entre um e outra. Por exemplo, não é 100.7 e a outra é 100.8. Não pode. Porque está muito próximo. Eu acredito que vocês já colocaram na rádio e escutaram o som de outro. Quem já passou por essa experiência aqui? É porque tem alguém operando na frequência próxima. Tá? Então, por quê? Porque normalmente a torre transmissora ela não envia uma frequência. Ela envia um espectro de frequência. É assim, ó. Onde a frequência de maior potência é aquela 100.7, por exemplo, ou 105.7. Mas ela envia outras frequências também. Então por isso que tem que ter uma distância, né, entre as frequências. Mas aqui nesse caso, a gente não vai chegar nesse nível porque a gente só vai estar trabalhando ali na mesma frequência. Não vai ter várias frequências aqui. Beleza, o receptor, aqui é parte de coleta de dados. Beleza, coletei os dados. Imagino que nesse momento os dados estão no ESP32 LoRa, receptor. Sendo que o ESP32 LoRa, ele possui, além de LoRa, que é a tecnologia de radiofrequência, possui o Wi-Fi também. E aí eu vou, via Wi-Fi, transmitir para algum computador que está conectado no roteador, por exemplo. Então o que é que a gente vai fazer? A gente precisa transmitir isso aqui para o banco de dados. Lembra que eu falei aqui? Ó, vou colocar aqui, ó, só para deixar bem claro para vocês. Ó, coleta de dados, banco de dados e exibição de dados. Beleza? Então aqui eu fiz a coleta. Agora eu preciso do banco de dados. O que é que eu preciso do banco de dados? Eu preciso de um computador. Poderia ser esse computador aqui mesmo, sem nenhum problema, computador. Eu preciso de, nesse caso aqui nós vamos utilizar um roteador. O roteador ele vai criar uma rede interna, tá?
E na verdade assim, a rede, o roteador vai gerar uma rede onde esse ESP32 receptor vai estar conectado. Então, por exemplo, esse ESP32 receptor aqui, ó, ele vai coletar as informações de todas as salas. Entenderam? Então imagine que eu tenho lixeira inteligente, tenho módulo que está monitorando luminosidade, ar-condicionado, monitorando, por exemplo, a umidade do solo, do jardim, enfim, qualquer dispositivo, controle de acesso. Esse módulo receptor, ele vai fazer a varredura de todos os ESP que estão na escola ou no ambiente. E por que o ESP32 LoRa consegue fazer isso? Porque ele tem o quê? Longo alcance. Ele consegue varrer toda a escola. Então, há quem diga, se você fornecer uma potência determinada, ele chega a 10 km. E aí com barreiras, né, em visada direta, tá? Sem obstáculos, sem parede, sem nada. Ou seja, imagine no campo da agricultura, que é a visada direta. Então você consegue chegar longe. Mas aqui que tem parede, tem um monte de coisa, ele chega em 2 km. Mas ainda assim, em 2 km, aqui a gente não precisa de tudo isso. Então a gente não vai ter problema com alcance. Então ele vai fazer a varredura de todos os componentes e vai jogar para o computador. Aqui, ó. Vai jogar para o banco de dados. No banco de dados eu preciso ter o computador. O computador vai estar conectado nesse roteador. E aí o ESP32 LoRa e o computador eles vão estar conectados na mesma rede. Então, se vocês já tiveram a curiosidade de baixar algum aplicativo, por exemplo, Wi-Fi, que ele diz qual é o IP do seu celular, o IP do computador, então o ESP32 LoRa e o computador vão estar dentro da mesma rede. Eles só vão ter IPs diferentes. Então vai estar o ESP32 LoRa, o computador e o roteador na mesma rede. Como eles estão na mesma rede, eles podem trocar dados. Veja que eu saí da radiofrequência e agora estou onde? No Wi-Fi. Está todo mundo entendendo? Por quê? Porque o ESP32 LoRa está próximo do computador. Então eu posso utilizar o Wi-Fi sem nenhum problema. Tá? E por isso que o ESP32 LoRa possui o Wi-Fi. Porque de um lado ele conecta com o LoRa, ele recebe em LoRa e transmite em Wi-Fi. Certo? E ainda ele tem Bluetooth. Se você quiser de repente fazer alguma configuração lá, ó, você pode fazer na hora. Vamos supor que alguém trocou o roteador e mudou a senha do roteador. Você vai precisar entrar no código mudar? Não, aí você se conecta via Bluetooth, modifica a rede e a senha e pronto. Você não precisa programar de novo a ESP. Então veja que eu utilizei as três tecnologias numa mesma placa. O LoRa, o Bluetooth e o Wi-Fi. Isso, as três. Ele tem as três. Certo? Computador, roteador, eu preciso de outra coisa. Eu preciso de um servidor. Ó, servidor. O que é o servidor? Só para vocês entenderem. Veja. Computador é isso aqui, é o físico. Roteador é o quê? É físico também. Então, eu ainda estou na camada física. Mas eu preciso ir para onde agora? Eu preciso ir para o software. E quem faz a integração do software com o hardware, nesse caso é o servidor. Beleza? Então é o servidor. Então ele vai pegar os dados que foram coletados, que nesse momento estão aqui nessa rede, e vai colocar no servidor. Esse servidor, né, a gente vai ver depois como é que faz isso, mas o banco de dados termina aqui. Então aqui a gente vai ter ainda uma pequena lógica. Eu vou colocar aqui, ó, lógica para organizar o banco de dados. Todo mundo entendeu? Está entendendo até aqui? Então na parte de banco de dados é isso aqui. Alguma dúvida? Sendo que não adianta eu coletar e armazenar. Eu preciso fazer o quê?
Tá aqui, ó. Precisa o quê? Exibir os dados. Então vem aqui, ó. Exibição de dados. Só para vocês se familiarizarem, aqui seria back-end. Aqui seria... Eu estou falando isso porque vocês vão ver isso aí com certeza, tá? Opa, front-end. End de lógica digital, né, pessoal? End. Front-end. E aqui seria IoT. Beleza? Bom, exibição de dados. O que é que eu preciso fazer? Os dados já estão no banco de dados. E quando eu falo lógica para organizar o banco de dados, é que o banco de dados ele está estruturado. Não está um banco de dados desorganizado. Você não pegou o dado e jogou de qualquer forma no lixo. Não. É como se fosse um armáriozinho com várias gavetas onde você sabe a informação e o lugar onde ela está e o que ela significa e de quem é aquela informação. Então o seu banco de dados ele precisa ser organizado. E aí para isso existem várias linguagens que fazem isso. A MySQL é uma linguagem muito utilizada para banco de dados. SQL, tá? Muito utilizado. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? O banco de dados precisa ser o quê? Organizado. Por quê? Porque na hora que eu precisar da informação, eu sei onde procurar. Tá? Então não é só jogar a informação lá. Ah, meu dispositivo de IoT... Não é só jogar lá. Você precisa jogar de forma organizada. E para que eu tenha essa estrutura tem que partir desde o IoT. Então toda a informação ela precisa estar identificada. E como se fosse um correio. O correio ele tem o quê? Tem a encomenda, tem o nome do remetente, tem o CEP, tem o apartamento, tem a casa, tem a rua, tudo bem direitinho, tudo bem identificado. Partindo já do transmissor. Então, quando você for programar aqui, ó, o transmissor, você já precisa pensar, poxa, como é que eu vou enviar esse dado? Porque se você não enviar corretamente, algo que alguém consiga identificar, depois ninguém vai absorver essa informação, ninguém vai saber do que se trata, tá bom? Beleza, exibição de dados. O que é que eu preciso fazer? Aqui, eu preciso, para exibir os dados, eu preciso programar uma interface web para mostrar os dados. Então, o que é que essa interface web vai fazer? Ela vai olhar o banco de dados, coletar os dados e exibir. É basicamente isso. E aí eu posso fazer isso com página web. Na verdade, eu vou colocar assim, ó, programar uma interface para mostrar os dados. Página web, aplicativo. E detalhe, aqui, ó, não, a gente vai deixar só isso aqui mesmo. Página web e aplicativo de celular. Então, basicamente vai ser essas duas exibições de dados que nós vamos fazer. Nessa programação de interface, eu faço duas programações, tá? Aí eu vou colocar 16.1. Buscar os dados no banco de dados. E 16.2 estruturar o design da aplicação. E aí terminou. Alguém tem alguma dúvida? Um ponto importante aqui. Até nesse momento eu não estou conectado na internet. Então esse banco de dados aqui está no computador local, roteador local, servidor local. Se você quiser garantir, porque o computador pode dar problema, pode dar algum problema no computador e você perdeu seus dados. Então você coloca aqui, ó, nesse servidor, nessa lógica aqui, ó,
ele estrutura e faz o backup. Fazer backup para a nuvem. E esse backup nós vamos fazer para o Google Sheets. O que é o Google Sheets? É o Google Planilhas. Vocês sabem que tem o Google Planilhas? Pronto, então faça o seguinte, abram. Não, aqui eu estou sem internet nesse momento. Mas eu vou liberar aqui a tela, mas depois vocês podem entrar no Google, no site mesmo do Google. E aí tem, no lado da foto de vocês, tem os pontinhos. Se você apertar ali, tem várias aplicações da Google, inclusive o Google Sheets. E aí, no Google Sheets, eu garanto que os meus dados estão onde? No banco de dados da Google. Aí você pergunta, professor, por que eu não jogo do... presta atenção, por que eu não jogo... Presta atenção agora. Por que eu não jogo do ESP32 LoRa, que tem Wi-Fi diretamente para a internet? Quem sabe me dizer essa? Por que eu não jogo meus dados diretamente para a internet? Por que eu preciso ter uma estrutura local? Eu não posso jogar para a internet? Para que ter uma estrutura local? Joga para a internet. Por que eu preciso ter uma estrutura local? Quem acertar essa aqui, já vou colocar aqui, ó. Vai ganhar mais um ponto. Proteger de dados, segurança, não. Tem uma função fundamental. Não. E aí? Não é que a resposta esteja errada, tá? É porque tem um fator fundamental de você ter um servidor local para o seu banco de dados. Não. Se tivesse internet, você tem um servidor local, um banco de dados local, para garantir que a informação vai estar guardada. Porque você pode estar sem internet, a internet pode estar lenta. É a disponibilidade dos dados em tempo real. O servidor local ele favorece isso. A internet está lenta. Ficou sem internet. E agora? Eu não vou ter acesso aos meus dados? Então, eu tenho que ter estrutura local. A minha rede tem que funcionar independente da internet. É isso que tem que ficar claro. Isso se chama computação de borda. Eu preciso ter a computação de borda, ou seja, um gateway, que faça o gerenciamento. E a nuvem, ela vai servir de backup. Se alguém quiser acessar em algum momento, vai acessar. Se está atualizado os dados ou não, é outra coisa. Mas, na minha estrutura local, eu vou garantir o funcionamento. Eu não vou depender da internet. Então a gente precisa ter cuidado em relação a isso. A gente não pode depender 100% da internet. Porque a internet em algum momento pode o quê? Falhar. Principalmente o Wi-Fi. Tá? Até fibra óptica falha. Não é? Até fibra óptica falha. É mais difícil, mas falha. O cabo pode romper. Hã? Isso. Não, mas porque o roteador, ele está sempre funcionando ali. A rede local do roteador não vai ser interrompida por nada. A rede local, porque assim, o roteador, ele gera o Wi-Fi, pode estar sem internet, mas você consegue fazer todo esse gerenciamento que eu estou falando aqui, entendeu? Porque ele está na mesma rede, ele só não vai estar sem internet. Ele cria a rede dele, isso. É. Aí só vai depender da energia, se faltar energia. Mas aí, meu filho, se faltar energia... Oi? Beleza? Alguma dúvida? Aqui, vocês entenderam? Isso aqui é a estrutura total de um projeto de internet das coisas. Aí, depois a gente vai ver outros projetos, ó, por exemplo, projeto da lixeira inteligente, por exemplo. Onde é que se encaixaria aqui? Ó, o projeto da lixeira inteligente, presta atenção. O projeto da lixeira inteligente se encaixaria aqui no transmissor. Tá entendendo a ideia ou não? Pronto. Isso.
ele vai transmitir quando o gateway principal, quando o mestre falar com ele para ele transmitir. Ele não vai ficar transmitindo o tempo todo. Ele vai ficar aguardando o mestre falar com ele, solicitando a informação dele. O nível que o sensor está na área da malha do sensor, ele vai mandar um sinal dizendo. Não, ele vai mandar continuamente. Ele vai mandar. O mestre vai ficar fazendo essa varredura. Por exemplo, esse aqui, ó, o receptor, que é o mestre, né? Vou até colocar aqui, ó, mestre. Ele vai estar fazendo a varredura. Por exemplo, vamos supor que aqui, vamos supor que é esse cu da lixeira. Aí ele vai entrar em conexão com você, dizendo, olha, eu quero saber qual é o nível da lixeira. Aí você vai responder, X. Obrigado. Você é o controle de acesso. Quero saber como é que está o controle de acesso. Olha, entraram 50 alunos, foram esse. Me dá aqui a informação, obrigado. Próximo, controle de frequência, ou melhor, jardim. Quero saber a umidade do solo. É X, obrigado. Ou seja, ele vai fazendo a varredura, tá? Aqui eu coloquei outros projetos. Bem interessante aqui, por exemplo, estacionamento inteligente com reconhecimento de imagens, OCR, e liberação de veículos. Então, é um dos projetos que eu vou fazer com a Raspberry Pi. Por exemplo, chegou um carro ali na frente, a luz acende, se for à noite, por exemplo, pega a imagem da placa, faz um reconhecimento de imagens ali, OCR, tira as letras ali da imagem. Será que esse carro está autorizado a entrar? Porque ali entra qualquer tipo de carro ali. Isso é um erro que, até para segurança, entra qualquer carro que buzinar ali, o cara abre. Então precisa ter esse controle de acesso. Tem outro projeto, controle e automação total da escola, mas aí, como eu falei, aí já é mais complicado, que vai mexer na elétrica, tudo, mas assim, é algo que a gente pode fazer, tá? Mas não é algo difícil, mas é algo que tem que ter cuidado. Mas, ó, os principais projetos da gente, para a gente mostrar isso, e se a gente fizer o projeto integrador 3 junto, a gente pode fazer, é esse monitoramento da luz do ar-condicionado, lixeira inteligente e controle de acesso. Se a gente fizer esses aí, vamos fazer isso bem profissional mesmo, fazer algo real, trazer uma lixeira em tamanho real mesmo. Aqui é só papel, tá, a lixeira azul. Por que só papel? Porque se colocar qualquer coisa, o sensor ultrassônico, se tiver umidade, aí ele pode correr mais rápido. E papel é mais difícil, né? De correr. Isso. Então, isso. Então, vamos focar nesse projeto aqui, ó. Controle e monitoramento da luz do ar-condicionado. Projeto 2. Isso se a gente fizer o projeto integrador 3 junto. Mas a gente vai conversando nessas 3 aulas junto, tá? Sobre esses projetos. Projeto 2. Controle de acesso. Ou melhor, controle de frequência, né? Por que controle de frequência é diferente do controle de acesso? Controle de acesso é você acessar aqui a porta. Aí é uma fase depois, porque precisa adaptar a porta, precisa mexer ali, então a gente não vai mexer nisso agora não. Controle de frequência dos alunos e professores também, né? E projeto 3, lixeira. Lixeira inteligente para papéis. Para coleta seletiva. Além de mostrar tecnologia, a gente está mostrando sustentabilidade, falando de coleta seletiva. Isso. E é interessante que, assim, eu já vi um projeto onde identificava-se, por exemplo, lixeira metálica. Identificava-se o objeto que estava sendo colocado era um metal. Eu já vi esse projeto, bem interessante. Mas isso já é outra coisa, tá? Já é uma evolução do projeto da lixeira. Beleza? Então eu vou